Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cultura Reformada, tá certo? Tá chegando agora, se inscreve, marca o sininho e hoje eu estarei, na verdade, fazendo um vídeo para explicar a diferença entre os 5 pontos do calvinismo e os 5 solas da Reforma Protestante. Talvez alguém faça algum tipo de confusão, eu não sei. O irmão pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre isso e está aqui o vídeo, tá? Então, pensando nos 5 pontos do calvinismo, né, para ficar um pouco claro com relação a isso, basicamente, esses 5 pontos, né, o que geralmente se chama de TULIP, e todo mundo fala sobre isso, na verdade, mesmo sem conhecer, mesmo sem ter lido os cânones de Dort, por exemplo, né, uma sumarização, né, básica, bem simbólica, daquilo que foi debatido em Dort, o que foi defendido pelos reformados, pelos calvinistas, ok? Então, basicamente, quando falamos de 5 pontos do calvinismo, estamos nos referindo, não é, diretamente à questão da doutrina da salvação, tá? Então, quando vamos lá para os 5 pontos, vamos observar que, por exemplo, né, na ordem da TULIP, aprendemos sobre depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou expiação definida, não é? Ou podemos até chamar também de sacrifício eficaz, de repente, não é? Graça irresistível, ou podemos falar também sobre graça insuperável, por exemplo, não é? Mas graça irresistível, esse é o termo comum, e também perseverança dos santos. Então, são todos os termos que referem-se à doutrina da salvação. Como é que Deus salva o ser humano? Basicamente é isso que esses 5 pontos resumem. Mas fica um alerta para vocês que estão acompanhando esse vídeo e que talvez conheçam esses 5 pontos porque vocês já viram debates em alguns programas, em alguns canais, ou então porque vocês já viram alguma coisa em algum blog, em algum site. Não se detenham apenas nisto, tá certo? É uma ofensa à tradição reformada quando alguém realmente fica falando de calvinismo, diz que é calvinista e conhece apenas isso. Tá? Só esse acróstico, só a TULIP, sendo que a fé reformada é muito maior do que isso, tá? É muito mais ampla, muito mais profunda. Digamos que os 5 pontos são apenas a ponta do iceberg. Então, se alguém quer se tornar um reformado de verdade, precisa se aprofundar na teologia reformada, na tradição reformada, certo? E é claro que isso deve ser feito especialmente no estudo sincero das confissões reformadas. Isso é muito importante, não se esqueçam disso. Então, 5 pontos do calvinismo é igual a 5 pontos da soteriologia calvinista, tá certo? Resumem isso. E você vai aprender mais sobre, não é, esses assuntos estudando os cânones de Dort. Esses documentos você pode comprar, né, o livrozinho editado, mas também até mesmo ir na internet, é de graça, né, domínio público, ok? Agora, os 5 solas da Reforma Protestante, não é? Qual seria a diferença então, dos 5 solas da Reforma Protestante para os 5 pontos do calvinismo? Basicamente, os 5 solas, então, eles também são máximas da Reforma, mas eles resumem, digamos assim, muito mais, não é? Ou pelo menos eles apresentam muito mais do que aquilo que os 5 pontos do calvinismo apresentam. Então, quando pensamos em 5 solas da Reforma Protestante, nós pensamos em máximas que resumem, não é, a doutrina protestante e reformada de uma maneira muito mais ampla. Então, digamos que os 5 solas da Reforma são muito mais abrangentes do que os 5 pontos do calvinismo, que se detém apenas na questão da soteriologia, enquanto que os 5 solas estão falando de maneira muito mais abrangente sobre toda a doutrina, basicamente. Tanto é assim que se você vai estudar uma confissão reformada, tá? E quando eu fizer o vídeo sobre esses 5 solas, mostrando as confissões, eu estarei usando principalmente, não é, a sexta de unidade, e vocês vão perceber como que cada sola, cada máxima é explicada, desenvolvida justamente nas confissões reformadas. Então, basicamente, as 5 máximas que nós temos da Reforma Protestante, não é, são máximas que apontam diretamente para a fé comum dos primeiros protestantes ali, certo? E, especialmente, não é, nós podemos notar que esses solas expressam claramente as doutrinas reformadas, não é? Então você vai encontrar realmente isso nas confissões reformadas, tá certo? Então quando pensamos aí em sola escritura, começar com sola escritura. Então sola escritura, não é? Estamos falando sobre algo que é muito mais abrangente, por exemplo, do que os 5 pontos do calvinismo. Tá? Porque vamos realmente falar sobre a inspiração da palavra de Deus, a autoridade máxima da palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, é algo realmente muito abrangente. Depois vamos para solos cristos, do mesmo jeito. Não é? Enquanto nós falamos nos 5 pontos do calvinismo sobre a soteriologia, não é? Aqui nos solos cristos, vamos falar justamente sobre vários assuntos referentes a Cristo. Tá? Então, a salvação, a expiação, tudo o que tem a ver com isso, e que também está conectado com os 5 pontos do calvinismo, aprenderemos também em solos cristos, tá bom? Como também, por exemplo, em sola gracia, não é?
Ou seja, também desenvolveremos muito dos assuntos da graça, da justificação pela fé, não é? Vem o sola fide também e o soli deo gloria. Ou seja, os 5 pontos do calvinismo, não é, são, digamos assim, limitados ao assunto da soteriologia, da doutrina da salvação. Enquanto os 5 solas, eles são muito mais abrangentes, porque eles basicamente são máximas que apontam para toda a doutrina cristã. Tá? Então, basicamente, são essas as diferenças, certo? Por isso, minha recomendação é que você estude. Continue acompanhando o canal, se inscreve se não for inscrito, e fica ligadinho aí, porque talvez semana que vem já eu estarei lançando, né, os primeiros vídeos sobre esses solas. Não é? E, na verdade, eu não vou nem falar sobre 5, vou falar sobre 6 solas, tá? 6 solas da Reforma Protestante. E vocês vão aprender bastante então, tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, é um vídeo curto, na verdade, mas só para explicar isso para vocês, beleza? Então, por favor, compartilhem com todo mundo, dá o joinha também, comentem, e se para vocês precisou de alguma coisa a mais, se vocês querem fazer algum tipo de pergunta, façam, que eu vou me esforçar para responder também, tá certo? Combinado? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!